A lição que devemos tirar para a nossa vida, sobre a esposa de Ló. Não caiamos no mesmo erro. Nas páginas antigas da Bíblia, encontra-se uma narrativa intrigante e enigmática, sobre uma mulher cujo destino continua a fascinar-nos. A história da esposa de Ló é tão enigmática, que seu nome sequer é mencionado. Ela se desenrola no livro de Gênesis, capítulo 19, e traz uma mensagem impactante, sobre as consequências da hesitação e desobediência diante da vontade de Deus. De maneira notável, ela foi transformada em uma estátua de sal, devido às suas ações. Acompanhe-nos enquanto exploramos o contexto histórico, desvendamos o relato bíblico e exploramos as interpretações instigantes, acerca da esposa de Ló. Qual teria sido a verdadeira razão por trás de sua punição? O que de fato aconteceu com essa mulher, que nem sequer seu nome é mencionado? Permita que sua história desperte sua atenção, revelando lições valiosas, que devemos aplicar às nossas vidas. Não perca esta cativante jornada ao misterioso mundo da esposa de Ló. Os eventos em torno dela ocorrem durante a destruição das infames cidades de Sodoma e Gomorra, conhecidas por sua maldade e pecado. Ló, sobrinho de Abraão, residia em Sodoma com sua esposa e 2 filhas. A Bíblia sugere que sua família não estava imune à influência corruptora dessas cidades, o que se tornaria evidente nas ações de sua esposa. A história da esposa de Ló tem início com a chegada de 2 anjos em Sodoma, apresentando-se em forma humana como estrangeiros. Ló, respeitado na comunidade, acolheu os anjos em sua casa, após insistir com eles para que aceitassem. A dúvida é se Ló inicialmente reconheceu os visitantes como mensageiros divinos, mas ele os recebeu, oferecendo-lhes alimento. Antes de os anjos se retirarem para descansar, os habitantes de Sodoma cercaram a casa de Ló, exigindo acesso aos visitantes angelicais. Ló tentou negociar com eles, até mesmo arriscando o bem-estar de suas filhas, para proteger seus convidados, seguindo o antigo código de conduta de hospitalidade do Oriente Próximo. No entanto, os habitantes de Sodoma se tornaram mais violentos, ignorando Ló, ameaçando e tentando invadir sua casa. Nesse momento, os anjos recuaram para dentro da casa, e cegaram os habitantes de Sodoma, jovens e velhos, demonstrando a generalizada maldade da cidade. Incapazes de encontrar a porta da casa de Ló, os habitantes de Sodoma foram impedidos de prosseguir. Os anjos instruíram Ló a levar sua esposa, filhas e genros, e fugir da cidade ao amanhecer, advertindo que o pecado de Sodoma atingira seu limite na vontade de Deus, e o julgamento divino era iminente. A família de Ló hesitou, antecipando as ações posteriores da esposa de Ló. Seus genros, desacreditando o aviso de Ló, ignoraram o iminente julgamento. Resultado, apenas sua esposa e filhas deixaram Sodoma, num ato de misericórdia dos anjos, que as guiaram para fora da cidade, assegurando sua fuga da destruição iminente. Ao deixar a cidade, os anjos orientaram Ló e sua família a fugir para as montanhas sem olhar para trás, ou parar no caminho, para evitar a destruição. Ló suplicou que pudesse buscar refúgio, numa pequena cidade próxima, seria poupada da destruição. O anjo disse-lhe: concedo-te ainda esta graça, não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenhas chegado. Por isso, puseram àquela cidade o nome de Segor. Gênesis 19, 21, 22. Enquanto o sol surgia, Ló e sua família chegaram a Segor, e o Senhor lançou enxofre e fogo sobre Sodoma, Gomorra e região vizinha, destruindo tudo e todos nas proximidades. Nesse momento, a esposa de Ló desobedeceu a ordem dos anjos e olhou para trás, imediatamente transformando-se numa estátua de sal. Alguns estudiosos acham que essa transformação pode ser uma metáfora para sua morte súbita e sepultamento sob os materiais que caíram durante o julgamento divino. A região, incluindo o Mar Morto, rica em sal e enxofre, frequentemente apresenta formações salinas semelhantes a pilares, lembranças turísticas da história da esposa de Ló. No entanto, outros estudiosos acreditam que ela foi literalmente transformada em uma estátua de sal, pelo poder sobrenatural do julgamento de Deus, enfatizando a gravidade de sua desobediência e as sérias consequências. A história da esposa de Ló serve como lembrete poderoso das consequências da hesitação e desobediência diante das instruções divinas.
Nas referências do Novo Testamento, feitas por Jesus, ela é utilizada como advertência a seus seguidores, sobre a importância de permanecerem fiéis e obedientes ao chamado de Deus, instando-os a não menosprezarem o anúncio do julgamento divino. Além disso, a história destaca a importância da fé e confiança em Deus, em tempos de incerteza e perigo. Sua decisão de olhar para trás pode ser interpretada como uma falta de fé na vontade de Deus e apego ao mundo. Aprender com erros e buscar orientação são passos cruciais para evitar repetir enganos, que podem custar caro. Devemos fortalecer nossa fé e confiança em Deus, procurando sua orientação divina e sabedoria em nossas atividades cotidianas. A narrativa da esposa de Ló também destaca a generosidade e clemência de Deus. Embora a destruição de Sodoma e Gomorra tenha sido uma resposta divina à maldade e pecado dessas cidades, ofereceu à família de Ló a oportunidade de experimentar o amor e a proteção divina. Ló era um homem justo. Mas, mesmo diante das consequências negativas de nossas ações, Deus sempre nos concede oportunidades de mudança e crescimento espiritual. Adicionalmente, a história da esposa de Ló serve como um alerta contra a excessiva ligação ao mundo material e aos comportamentos pecaminosos da sociedade. Mesmo após deixar fisicamente Sodoma, seu coração permaneceu apegado à cidade, resultando em sua trágica morte. Esta lição nos lembra da importância de direcionar nossa atenção a Deus e ao Eterno, em vez de nos entregar aos prazeres temporários e efêmeros do mundo, no qual vai transformando nosso coração em pedra, ficando assim a cada vez mais insensíveis à orientação de Deus, e aos poucos se perdendo. Em síntese, a história da esposa de Ló é um relato significativo, que destaca a vitalidade da obediência, fé e compromisso com Deus. Ao explorarmos o contexto histórico, a narrativa bíblica e as interpretações dessa história, obtemos valiosas lições sobre os perigos de desobediência e desvio de prioridades. Ao aplicarmos essas lições às nossas próprias vidas, podemos evitar as armadilhas que levaram ao trágico acontecimento da esposa de Ló, aproximando-nos de Deus e de seu plano para nós. E ao enfrentarmos as dificuldades, turbulências da vida, recordemos sempre a história da esposa de Ló, que desprezou a orientação de Deus e não cultivou uma fé inabalável. Tenhamos obediência e dedicação à orientação divina, pois Deus quer nos salvar dos erros do mundo. É preciso colocar Deus em primeiro lugar, em tudo na nossa vida. Não vamos nos transformar em uma estátua de sal, com a falta de confiança e entrega a Deus, mas com certeza, nosso coração sim, fica endurecido como pedra, quando não damos importância ao chamado de Deus, para uma profunda conversão e entrega da nossa vida a Ele. Pois em Mateus 6, 21 diz: Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. O coração de Ló estava em Deus, mas da sua esposa estava no mundo. Ló foi salvo com suas filhas, mas a esposa de Ló se condenou. Fiquemos atentos, onde está teu tesouro, ali está teu coração. Pai Santo, dai-nos conhecer onde de fato está nosso coração, no que temos dado mais importância. Ajude-nos, Senhor, se ainda não colocamos o Senhor como nosso maior tesouro, em primeiro lugar em nossas vidas. Queremos te escutar, seguir tuas orientações. Vinde, Senhor, ajudai-nos.